Olá, colegas economistas, estudantes de economia, professores de economia e todos os demais que assistem os nossos programas na TV Economista. Continuarei a falar com vocês sobre o mercado de trabalho do economista. É sempre bom que a gente pense em longo prazo, que a gente pense no nosso futuro e planeje a nossa carreira. Mas nem sempre isso é possível com tanta facilidade. Por isso é que eu vou partir da realidade de hoje, do campo de trabalho do economista. E qual é esse horizonte? Não é novidade para ninguém que o Brasil, nos últimos 7 anos, encontrou enormes dificuldades econômicas. Num primeiro momento, quando houve a quebra daquele ritmo acelerado de crescimento que nós tínhamos entre 2002 e 2014, houve lá uma série de circunstâncias. Eu não vou analisar aqui quais são as circunstâncias, mas, de certo modo, o Brasil perdeu muito nesses últimos anos, com PIB negativo e inclusive, Produto Interno Bruto negativo em alto grau, em alta percentagem, fazendo com que houvesse muito maior desemprego e também que nós tivéssemos, assim, uma falta de perspectivas tanto de investimento quanto de crescimento em curto prazo. Existem os institutos, né, que fazem esses cálculos de risco, estão nos dizendo que muito provavelmente, estando hoje em 2022, lá por 2028 ou 2029, otimisticamente, o Brasil vai retomar aquele mesmo patamar econômico que ele tinha em 2014. Vamos ver se isso ocorre. Nós vamos trabalhar para que seja o mais rápido possível. Mas voltando à situação que eu coloco sobre o mercado. Nós temos que olhar para hoje. Quais são as grandes questões que emergiram tanto da situação de economia em queda quanto da pandemia, que nós praticamente estamos saindo com algum cuidado ainda, né? As forças, nesses últimos 2 anos, as forças econômicas e políticas, elas se modificaram substancialmente. Então, aqueles que conseguiram, e aí os grandes grupos políticos, econômicos dos países, conseguiram chegar a um ponto em que passaram a ter um certo domínio que não tinham tanto, e outros que talvez não tenham se planejado, se prevenido, não tinham um plano B, vamos dizer assim, tiveram maior dificuldade. Isso tanto os grupos econômicos quanto os países, os diversos governos. A realidade que nós vemos hoje é de bastante incerteza. Essa incerteza ela se coloca no nível macroeconômico, ou seja, de país, e também no nível microeconômico, ou seja, de empresas. E vemos a seguinte realidade. As empresas brasileiras, na área de indústria, comércio, serviços, sempre foram extremamente endividadas para com o mercado financeiro. Eu trabalho há 40 anos, mais de 40 anos no mercado financeiro, não dentro do mercado, mas dentro uma parte fora, e sei como é que é isso. Em determinado momento da história do Brasil, o sistema financeiro, os bancos, eles tinham pouca influência nas empresas, porque o nível de operação era pequeno. O nível de dependência das empresas para com os bancos era pequeno. O empresário descontava alguns títulos para poder manter o seu fluxo de caixa, tomava alguns empréstimos pequenos, mas não era dependente do banco. Já em certo outro momento, especialmente como quando começou o fenômeno inflacionário, ainda no período de ditadura militar, nós temos uma outra situação, é que as empresas foram perdendo o controle. As empresas foram cada vez mais demandando capital para o seu funcionamento. E isto fez com que houvesse maior dependência dos bancos e também, por sua vez, os próprios bancos começaram a exigir taxas de juros muito acima da condição razoável de pagamento das empresas. Aqui não se discute a legalidade ou não de lucros, né? Estamos no sistema capitalista, o lucro é razoável.
mas precisa ser compatível com a capacidade de pagamento de quem toma os empréstimos, não é? Se você mata a galinha, não tem mais ovos, né? Então você precisa equilibrar isso daí. O que ocorreu? Ao longo dos anos, as empresas foram se endividando. E aquilo que parecia estar meio resolvido, que foi na época do Plano Real, 94, não se resolveu. E as empresas voltaram ao endividamento. E voltaram ao endividamento com encargos muito caros. Ocorreu aquilo que é óbvio, e é o que nós estamos sentindo agora, mas ainda na crise. Nós temos empresas quebradas, nós temos empresas insolventes, que não conseguem pagar suas obrigações. Muitas em dificuldades, não conseguem sair daquele ritmo que já estavam, que era um ritmo de perdas constantes. Nesse sentido, há um caminho de trabalho para o economista fundamental, que é a reestruturação de empresas, que é uma ação de consultoria, mas de trabalho também, no sentido de que o reestruturador de empresa está lá na empresa para fazer com que ela consiga se reerguer, portanto, fazer todos os ajustes necessários numa empresa, e também, por outro lado, o processo de recuperação judicial, que aí envolve já o judiciário. É um processo muito longo, custoso, é complicado o processo de recuperação, mas é um favor legal dado pela Lei 11.101 de 2005. O economista também trabalha na recuperação de empresas. Várias funções que existem dentro da lei, são 6 funções, não vou citá-las agora, que o economista pode trabalhar. E na reestruturação, mais ainda, ele pode coordenar, ele pode assumir algumas tarefas dentro da reestruturação. Outra questão é a solução de conflitos, porque, evidente, não havendo recursos para todos, não havendo possibilidade de cumprir todos os compromissos, surgirão os conflitos. E esses conflitos podem ser negociados via judicial ou também extrajudicial, arbitral, por mediação, várias formas. E o economista tem essa habilidade de, conhecendo toda a realidade, conhecendo as diversas faces do negócio, o que é possível a um ganhar e o outro perder, ou a um ganhar menos e o outro perder menos, entrar nesse campo da negociação, na solução de conflitos. Mas também não é só essa função dentro da negociação, ou aliás, da solução de conflitos. No âmbito do judiciário, da arbitragem, existe a figura da prova pericial, ou seja, da intervenção de um perito que entenda daquele assunto para ajudar os árbitros ou juízes a resolver. Isso se chama perícia econômico-financeira, para se levantar todos os fatos, verificar se alguém abusou do outro em termos financeiros, econômicos, e fazer com que essas pessoas, que haja aí uma redução de dívida para poder o devedor pagar aquilo que lhe cabe. Outra questão que é muito importante na situação atual é que nós estamos vendo um desequilíbrio de investidores no mundo inteiro. Quando eu falo desequilíbrio, alguns lugares, alguns países têm muitos investidores, outros têm pouco. Está vindo muito capital para o Brasil, porque o Brasil é um país, não é só a questão de pagar juros, é um país com grande potencialidade, até porque os custos, especialmente de mão de obra, são baixos, e também tem um potencial de consumo grande, e a localização do Brasil e os laços que o Brasil fez de comércio exterior também. Então, muita gente interessada em ser investidor do Brasil. Só que, para investir, quem investe quer retorno. Então, a primeira coisa que ele vai procurar é saber o quê? Quanto vale a empresa que eu estou querendo comprar. Isso se chama avaliação de empresas, outros chamam de valuation, eu chamo de valoração econômica de empresas. Isto, o economista tem tudo para fazer. Tudo para ser um mestre, porque ele conhece todas as áreas da empresa, ele sabe apurar qual o valor presente e futuro, abre os cenários para se trabalhar nisso. E vai haver muita demanda, já está havendo muita demanda por quem sabe avaliar empresas. Então eu queria colocar para vocês
circunstâncias a partir da crise que nós estamos. Não são as únicas atividades do economista, tem muitas mais outras atividades. Eu diria que mais umas 40 atividades, tanto no setor público como no setor privado. Mas ficamos nessas, por enquanto, para a gente perceber que a nossa profissão está sendo demandada. Nós é que às vezes não conseguimos ouvir esse grito da sociedade que pede ajuda para resolver os seus problemas. Vamos em frente. Corecon São Paulo está aqui para contribuir para a sociedade e também para cada economista encontrar-se na sua profissão, no que sabe fazer, no que tem experiência, no que tem conhecimento para fazer. Muito obrigado.